Imagine um lugar que sozinho possui uma economia capaz de rivalizar com grandes economias desenvolvidas como Canadá e Itália. Um lugar que ao longo de pouco mais de uma década vem se consolidando como uma verdadeira potência econômica dos Estados Unidos. O Texas, famoso por sua cultura rica e vastas paisagens, está se tornando rapidamente o motor financeiro da maior economia do mundo. Entre 2010 e 2021, o Texas teve um crescimento econômico impressionante de 39%, muito acima do aumento populacional de 18%. Com esse avanço, o estado se tornou o maior exportador dos Estados Unidos, representando cerca de 25% das exportações nacionais, incluindo petróleo, gás natural, tecnologia e maquinários. Se fosse um país independente, o Texas seria a 8ª maior economia global, superando até a Itália e o Canadá. Esse boom é atribuído à política fiscal favorável, como a ausência de imposto de renda estadual, regulamentações mais leves e um ambiente corporativo atrativo. Nos últimos anos, empresas de tecnologia e inovação como Oracle e Tesla transferiram suas sedes para o estado, impulsionando o crescimento de hubs tecnológicos em Austin, Dallas e Houston. Além do setor de petróleo e gás, o Texas agora desponta como um centro de inovação tecnológica, manufatura avançada e logística global. O estado está transformando sua infraestrutura, estilo de vida e dinâmica econômica. O Texas oferece um dos ambientes mais favoráveis para negócios nos Estados Unidos, se destacando por regulamentações flexíveis, baixa burocracia e ausência de imposto de renda individual. Esse diferencial atrai empresas e profissionais, especialmente em comparação a estados como Califórnia e Nova York, onde impostos elevados reduzem lucros e salários. Além disso, o custo de vida no Texas, embora crescente em algumas cidades como Austin, ainda é significativamente mais baixo do que em outros centros econômicos como São Francisco ou até mesmo Nova York. Isso beneficia tanto empresas que reduzem suas despesas operacionais, quanto trabalhadores que aumentam seu poder de compra. Combinando uma infraestrutura robusta, acesso a mercados globais e uma força de trabalho qualificada, o Texas está se consolidando como um polo de crescimento em setores como tecnologia, saúde e manufatura, além de seus mercados tradicionais como petróleo e gás. A atratividade fiscal do Texas vai além da ausência de imposto de renda individual. O estado também se destaca por não impor imposto de renda corporativo substancial, um diferencial que o coloca à frente na disputa por grandes empresas e investidores. Isso significa que as corporações que se instalam no Texas conseguem operar com uma carga tributária muito mais leve, o que resulta em maior margem de lucro e mais capital disponível para reinvestimentos e expansão. Além dessa isenção, o Texas oferece uma série de incentivos fiscais adicionais, projetados para atrair investimentos estratégicos. Entre os mais notáveis estão as isenções de imposto sobre a propriedade, que são concedidas para empresas que investem em áreas específicas como tecnologia, manufatura avançada e energia limpa. Esses incentivos não apenas tornam o estado mais competitivo em comparação com outros centros econômicos, mas também promovem o desenvolvimento de setores de alta tecnologia e também de infraestrutura. Outro atrativo fiscal são os pacotes de incentivos voltados para grandes projetos de infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento. Municípios texanos frequentemente colaboram com o governo estadual para oferecer incentivos personalizados, que podem incluir desde abatimentos fiscais até a criação de zonas de desenvolvimento econômico, onde as empresas recebem vantagens adicionais por contribuírem com o crescimento local. Esses estímulos fiscais têm sido fundamentais para a atração de empresas multinacionais e também projetos de grande escala. A combinação de uma tributação reduzida e programas de incentivo fiscal agressivos consolidou o Texas como um dos destinos mais cobiçados para investimentos de longo prazo, em especial para indústrias que buscam minimizar custos enquanto maximizam seu potencial de crescimento.
O Texas não apenas se destaca em termos de crescimento econômico, mas também está passando por um dos maiores booms populacionais dos Estados Unidos. Historicamente, o estado sempre foi o segundo maior em população e economia, ficando atrás apenas da Califórnia. Porém, essa diferença está diminuindo rapidamente. Entre 2000 e 2020, o Texas adicionou impressionantes 8,25 milhões de novos residentes à sua população, um crescimento muito mais acelerado do que o da Califórnia, que somou 5,6 milhões de pessoas no mesmo período. Esse aumento populacional tem sido alimentado por uma combinação de fatores: a migração de empresas, trabalhadores em busca de melhores condições de vida e oportunidades de emprego, além de uma taxa de natalidade acima da média nacional. A população crescente não só reforça a base de trabalhadores qualificados, mas também impulsiona setores como habitação, infraestrutura e serviços. Essa tendência de crescimento acelerado está reduzindo rapidamente a diferença populacional entre os dois maiores estados do país. Em 2023, a diferença entre Texas e Califórnia caiu para menos de 8 milhões de pessoas, uma margem muito menor do que há algumas décadas. Se o ritmo atual continuar, especialistas projetam que o Texas pode ultrapassar a Califórnia em população até 2040, o que mudaria profundamente a balança de poder demográfico e econômico dos Estados Unidos. Enquanto a Califórnia enfrenta desafios como o alto custo de vida, a crise habitacional e a fuga de empresas, o Texas oferece alternativas mais acessíveis e atraentes, tanto para negócios quanto para os residentes. Esse crescimento acelerado está transformando o Texas de um estado tradicionalmente focado em petróleo e gás em um centro econômico dinâmico e diversificado. Um dos maiores trunfos do Texas em seu crescimento acelerado é a vasta extensão de terras disponíveis para desenvolvimento. Enquanto estados como a Califórnia enfrentam limitações geográficas e preços imobiliários exorbitantes, o Texas oferece um contraste marcante: grandes áreas de terra ainda inexploradas e um custo de construção significativamente mais baixo. Isso permite que o estado continue expandindo rapidamente, tanto em termos de infraestrutura quanto de áreas residenciais e comerciais. Essa abundância de terras possibilita uma urbanização menos densa e mais acessível, o que por sua vez atrai empresas e residentes que buscam um ambiente mais flexível para crescimento. As cidades texanas estão se expandindo para além de seus centros tradicionais, com novas áreas suburbanas surgindo a cada ano. Essa expansão não apenas facilita a construção de novas moradias, mas também cria condições ideais para o desenvolvimento de grandes projetos industriais e tecnológicos. O custo de construção mais baixo do que em muitos outros estados é um ponto-chave nesse processo. Isso se traduz em economias substanciais para empresas que estão estabelecendo sedes ou centros de operações no estado, além de incentivar o desenvolvimento de infraestrutura de alta qualidade. A vasta disponibilidade de terras acessíveis fora das grandes áreas metropolitanas reduz a pressão sobre o preço de terrenos, permitindo que novos empreendimentos sejam lançados sem os custos exorbitantes que se vêem em lugares como a Califórnia ou até mesmo Nova York. Além disso, o estado conta com um mercado imobiliário mais flexível e uma regulação de zoneamento menos restritiva em comparação com outros estados. Enquanto em áreas como São Francisco o processo de aprovação de construções é notoriamente lento e caro, o Texas oferece um ambiente mais ágil e menos burocrático. Isso favorece não apenas a construção residencial, mas também projetos industriais e comerciais, facilitando assim a expansão de empresas que desejam estabelecer novas sedes ou fábricas em um curto espaço de tempo. Um outro ponto importante é o custo baixo de materiais de construção e mão de obra no estado. Embora o aumento da demanda possa elevar esses custos ao longo do tempo, o Texas ainda consegue manter uma vantagem considerável em relação a estados onde a escassez de terrenos e regulamentações ambientais mais rigorosas elevam os preços drasticamente. Como resultado, os custos médios para a construção de habitações e infraestruturas no Texas são consideravelmente menores, proporcionando às empresas a capacidade de investir em grandes projetos a uma fração do custo de outros mercados importantes dos Estados Unidos.
Para as empresas que se mudam para o Texas, esse cenário se traduz em um duplo benefício. Além de pagarem menos para adquirir terras e construir suas instalações, elas também economizam com a manutenção de infraestrutura e expansão futura. Isso gera um ciclo de crescimento sustentável, onde empresas podem continuar expandindo suas operações sem o peso de custos inflacionados. Essa combinação de terras abundantes e custos reduzidos de construção tem sido essencial para alimentar o crescimento vertiginoso das principais áreas metropolitanas do Texas, que agora figuram entre as mais dinâmicas dos Estados Unidos. A região de Dallas-Fort Worth, conhecida como DFW, exemplifica essa expansão de maneira impressionante. Desde 2010, mais de 1,2 milhão de pessoas se mudaram para a área, consolidando sua posição como a quarta maior região metropolitana dos Estados Unidos. DFW não é apenas um centro populacional. Ela também se tornou um dos maiores hubs de transporte e logística do país, abrigando um dos aeroportos mais movimentados do mundo e sendo um ponto de conexão vital para o comércio internacional. Além disso, o setor financeiro, a indústria de tecnologia e o mercado imobiliário estão em franca ascensão, contribuindo para que a região seja um dos motores econômicos mais diversificados do Texas. Mas o crescimento não se limita a DFW. O Texas Triangle, composto por Dallas, Houston, San Antonio e Austin, é o verdadeiro coração do desenvolvimento texano. Esse triângulo urbano ocupa menos de 25% da área do estado, mas também concentra aproximadamente 75% da população do Texas, uma concentração urbana que rivaliza com as principais regiões metropolitanas globais. Austin, por exemplo, emergiu como um dos principais polos tecnológicos do país, muitas vezes apelidada de Vale do Silício do Texas, graças à migração de empresas como Tesla e Oracle, que enxergaram na cidade um refúgio com custos operacionais mais baixos e uma força de trabalho altamente qualificada. Houston, por exemplo, continua a ser um dos centros energéticos mais importantes do mundo, atraindo gigantes da indústria como a Chevron. A Chevron, uma das maiores multinacionais do setor de energia, está envolvida em uma ampla gama de operações de exploração e produção de petróleo e gás, tanto no Texas quanto em outras partes do mundo. Sua atuação abrange tanto a exploração convencional quanto a não convencional, incluindo o xisto. Para quem não sabe, a exploração convencional se refere à extração de petróleo e gás de reservatórios tradicionais, onde os hidrocarbonetos são extraídos de formações geológicas com alta permeabilidade e porosidade. A Chevron opera em várias regiões globais, incluindo campos offshore e onshore, utilizando plataforma de perfuração, postos de desenvolvimento e tecnologias avançadas para maximizar a recuperação dos recursos. Porém, é na exploração não convencional que a Chevron tem ampliado sua presença de forma significativa, especialmente na bacia do Permiano, localizada entre o Texas e o Novo México. Essa região é rica em formações de xisto, que exigem técnicas especializadas como o fraturamento hidráulico, chamado de fracking, e perfuração horizontal, para liberar o petróleo e gás aprisionados. A Chevron projeta atingir 1 milhão de barris de produção líquida de petróleo por dia na região, refletindo o papel central do Texas na produção de energia global. Houston segue como um centro energético mundial, mas com uma economia que também se diversificou, avançando em setores como saúde, biotecnologia e aeroespacial. San Antonio, tradicionalmente associada ao setor militar e de defesa, está passando por uma modernização urbana significativa, com investimentos em infraestrutura e tecnologia. Juntas, essas cidades criam um eixo de inovação e crescimento sem precedentes nos Estados Unidos. Essa crescente força econômica, combinada com projeções populacionais robustas, coloca o Texas Triangle como uma região que, em breve, poderá rivalizar diretamente com a Califórnia, tanto em termos populacionais quanto em produto interno bruto. Se as tendências atuais continuarem, o Texas poderá ver sua influência nacional e global aumentar consideravelmente nas próximas décadas. O crescimento das áreas metropolitanas do Texas, impulsionado por terras disponíveis, incentivos fiscais e um ambiente favorável aos negócios, contrasta fortemente com o declínio populacional da Califórnia.
Entre 2020 e 2022, a Califórnia perdeu cerca de 500 mil habitantes devido a políticas controversas e altos custos de vida, enquanto o Texas atraiu 884 mil novos residentes, se consolidando como destino preferido para empresas e trabalhadores. Essa dinâmica trouxe mudanças políticas significativas. No censo de 2020, a Califórnia perdeu uma cadeira na Câmara dos Deputados, algo inédito, enquanto o Texas ganhou 2, aumentando sua influência no Congresso. Essa transformação reflete uma mudança no equilíbrio de poder entre os estados e levanta questões sobre o impacto das políticas de governança no êxodo populacional da Califórnia. Bom, é claro que a história não acaba por aqui. O Texas tem crescido rápido e isso coloca pressão na infraestrutura. Mais pessoas, mais negócios, mais trânsito. O estado também está consciente disso e já está investindo pesado em expandir e modernizar suas redes de transporte. A ideia é simples. Se o Texas quiser continuar crescendo no ritmo que está, ele precisa de rodovias mais modernas, aeroportos maiores e uma logística que acompanhe esse boom populacional e econômico. Uma boa notícia é que o Texas já está se preparando para isso. Tanto o governo estadual quanto os municípios estão focados em aumentar a capacidade dos sistemas de transporte para garantir que o crescimento continue de forma sustentável. No fim das contas, tudo isso coloca o Texas em uma posição única. Com uma economia que está acelerando, mais poder político e uma infraestrutura que conecta o estado ao mundo, o Texas está mais preparado do que nunca para ser um dos principais centros de poder global. A grande pergunta que fica é: até onde o Texas pode chegar? Bom, e se você gostou desse documentário, não perca o próximo que deixaremos aqui na tela. É só clicar agora mesmo para assistir e a gente se encontra por lá, beleza? Muito obrigado pela sua atenção até agora, eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Então se inscreve e deixa o seu like aqui no canal, que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima se Deus quiser e tchau!